pessoal, Matt de volta com mais um vídeo e nesse vídeo eu quero falar sobre um tópico muito polêmico. Eu recebi muitas demandas, muitas perguntas de pessoas falando: Matt, faz um vídeo sobre o terceiro olho, como abrir o terceiro olho, e eu pensei muito sobre isso. Eu não vou fazer um vídeo sobre como abrir o terceiro olho, ao invés disso eu vou fazer um vídeo para te falar: não abra o seu terceiro olho. Primeiramente, o que é o terceiro olho? O terceiro olho é nada mais do que a glândula pineal que fica no centro do cérebro. Além disso, quero dizer que estou fazendo esse vídeo aqui em casa porque eu vou ter que mostrar algumas coisas para vocês. Normalmente eu gravo na natureza, fora, dessa vez aqui em casa, para mostrar para vocês algumas imagens que eu preparei aqui para vocês. Ó. A glândula pineal é basicamente esse pequeno órgão, vocês estão vendo, fica aqui no centro do cérebro, e muitos falam que a gente precisa visualizar a glândula pineal aqui entre as sobrancelhas. Por quê? Porque fica justamente na altura da sobrancelha, vocês estão vendo? Mas não fica diretamente aqui, fica bem no centro. Interessantemente, a glândula pineal é o único órgão de todas as partes cerebrais que não é simétrico. Normalmente a gente tem hemisfério esquerdo, hemisfério direito, tudo perfeitamente simétrico. Interessantemente, a glândula pineal é esse pequeno órgão lá no centro que não é simétrico, não tem alguma parte no outro hemisfério, fica bem no centro. Então, fato interessante, o que esse órgão está procurando no centro do nosso cérebro, se todas as outras partes são simétricas? Esse é o primeiro fato interessante. Segundo fato interessante, a glândula pineal consiste numa pele, vamos dizer assim, numa consistência idêntica aos nossos olhos. A gente tem uma rétina, assim como a nossa glândula pineal. Você pode pesquisar e, por favor, pesquise tudo que eu estou falando para você. Não acredite em mim. Você deve formar sua própria opinião fazendo pesquisas depois desse vídeo. Mas eu digo para vocês, é um fato. Eu estudei isso bastante por vários anos, na verdade, e eu abri o meu terceiro olho, mas sobre isso daqui a pouco um pouco mais. Primeiro eu quero explicar o que é o terceiro olho. Então, interessante, consiste na mesma consistência que os nossos olhos, por isso é chamado de terceiro olho. A gente tem dois olhos e o terceiro olho que tem o mesmo material que os nossos olhos lá no centro do nosso cérebro. Segundo fato interessante. Terceiro fato interessante, a gente vê o símbolo da glândula pineal em muitas religiões. Vamos começar pelo cristianismo. Interessantemente, o Papa, ele tem eu não sei o termo em português, um scepter, um pau, tá? Não aquele pau que você imagina. Ele tem, bom, esse pau, certo? Que ele sempre carrega com ele mesmo, para todos os eventos. Eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem. Esse é o pau que ele sempre carrega. O que vocês reconhecem aqui? O que vocês reconhecem aqui? Uma estrutura que parece uma pinha, certo? Isso é interessante porque muitas religiões, muitas culturas demonstraram a glândula pineal como uma pinha, porque aparentemente, a glândula pineal tem a forma de uma pinha. A gente vê isso no Papa, vocês acabaram de ver a imagem, certo? Uma outra religião que utiliza esse símbolo é o budismo. Quando vocês veem estátuas budistas, eu tenho certeza que você já viu um Buda em algum lugar, uma estátua, algum desenho. O que vocês reconhecem sempre? Que na cabeça ele tem uma estrutura que parece uma pinha. Aqui, de novo, vou mostrar uma imagem para vocês. Vocês estão vendo isso? Aqui, a pinha, claramente, em cima da cabeça dele. Em muitas outras estátuas, vocês vão ver a mesma coisa. Aqui, de novo, uma pinha, certo? Aqui, de novo, uma pinha. E, aparentemente, isso demonstra, novamente, a glândula pineal no budismo, que significa a iluminação, assim como no cristianismo. Eu não sou religioso, eu pertenço a nenhuma religião, mas eu li a Bíblia e existe um trecho onde Moisés está em cima da montanha pineal e lá ele falou com Deus. Mais um fato interessante, o que Moisés estava fazendo nessa montanha, chamado pineal, falando com Deus. Será que não é uma metáfora para o nosso próprio corpo, para a nossa própria capacidade de atingir iluminação, ativando a glândula pineal na montanha pineal e assim falando com Deus, ou seja, atingindo iluminação? Mais um fato interessante, uma outra cultura que demonstrou a glândula pineal, agora eu preciso digitar aqui, foram os egípcios. Eu vou digitar aqui, Ancient Egypt, pineal gland, certo? A gente tem o olho de Horus,
que é esse símbolo aqui que vocês estão vendo. O olho de Horus, que representa a glândula pineal, aqui no centro do cérebro. Vários deuses representaram o olho de Horus, certo? A gente tem vários deuses egípcios. A gente tem o deus Ra, a gente tem Osíris, que representam iluminação, terceiro olho. Então, essa estrutura, esse símbolo que vocês veem desse olho de Horus, vem do Antigo Egito e demonstra a glândula pineal, que aparentemente tem a mesma estrutura. Existe uma outra imagem que eu vou mostrar aqui para vocês e talvez vocês vão ficar um pouco assustados, mas também é interessante mostrar que a qualidade e a resolução não é tão boa. Vou ver se acho uma outra aqui já um pouco melhor. Vocês se conhecem. Aqui a glândula pineal no centro do cérebro e aqui o olho de Horus. Idêntico, aparentemente. Muito interessante, mais um fato interessante. Então, o que significa essa parte enigmática, misteriosa da glândula pineal no centro do nosso cérebro? A gente viu 5 fatos interessantes que eu mostrei para vocês até agora. Todas as religiões e culturas, de alguma forma, brincaram com o simbolismo do terceiro olho, da glândula pineal. O que significa? E de fato, você consegue ativar o seu terceiro olho. Não vou dar um tutorial para vocês, tá? Porque eu não quero me responsabilizar por incidentes. Eu vou, ao invés disso, compartilhar minha experiência com a ativação da glândula pineal ou com a abertura do terceiro olho. No YouTube vocês vão ver bastante tutoriais. Eu quero que vocês tomem cuidado com isso, porque não deve ser forçado. Através da minha experiência, vocês talvez vão entender porque pode ser perigoso. Bom, basicamente em 2017, eu tomei a decisão de abrir o terceiro olho. Eu iniciei a minha jornada espiritual, comecei a estudar tudo, absorver todo o conteúdo, estudar religiões e também a glândula pineal. E eu fui estudando e eu entendi que a glândula pineal é poderoso, pode te dar iluminação. Então eu comecei a fazer certas meditações da glândula pineal por 6 semanas e consegui ativar o meu terceiro olho. Mas o que isso fez comigo foi basicamente me mostrar coisas para as quais eu não estava preparado. E de fato, eu quero que você entenda que a glândula pineal, ninguém entende qual é a função dela. Bom, a função a gente entende, produz neurotransmissores, dentre eles serotonina e melatonina. Para dormir, a gente libera melatonina, o que causa sono, serotonina durante o dia. Então, regula o nosso o nosso ciclo, ou ritmo circadiano, que significa, bom, quando a gente precisa dormir, quando a gente precisa acordar, isso é fundamental para todos os seres vivos, isso a glândula pineal faz, essa função biológica. Mas existe um filósofo muito conhecido, francês, René Descartes, que falou que a glândula pineal é a sede da nossa alma. Olha que interessante, um filósofo do mundo ocidental falou que a nossa glândula pineal é a sede, o portal para a nossa alma. Cientistas até hoje não conseguem identificar o que ela faz, além de regular o nosso ciclo circadiano. E muitas culturas orientais acreditam que de fato é o portal para outras dimensões. E quando eu abri meu terceiro olho, ativei a minha glândula pineal, eu tive experiências supernaturais. Eu comecei a perceber frequências muito altas, muito afinadas, que na realidade eu nunca escutava. Eu comecei a escutar esse pi e doía nos meus ouvidos. Isso foi um dos sintomas da ativação do meu terceiro olho. Eu comecei a ter projeções astrais espontâneas antes de dormir. Eu lembro exatamente, uma vez eu estava dormindo e eu comecei a sair do meu corpo físico pela minha cabeça, foi bem estranho, foi involuntário. E nesse momento eu aparentemente vi alguma entidade no meu quarto e assustei, acordei. Pode ter sido uma paralisia, lógico, a gente tem explicações científicas o suficiente. De fato é real ter uma paralisia e ter essas experiências bizarras, mas nunca havia acontecido comigo. Foi justamente na fase de abrir o meu terceiro olho. Além disso, eu percebi uma tremenda conexão com a natureza. Eu estava numa outra frequência. Naquela época eu era vegano, eu apenas comia plantas,
porque você precisa de um corpo alcalino para decalcificar a glândula pineal. Tudo, hoje em dia, contém cloro. Água, a gente não bebe água da torneira porque tem cloro. É questionável também por que tem cloro. Aqui também quero que vocês questionem quem colocou aquele cloro lá e com qual intenção. A gente tem cloro em comida industrializada que calcifica a glândula pineal. Coloca um segmento de cálcio em volta da glândula e para a maioria das pessoas a glândula pineal não é funcional. Aqui de novo, questionável, por que aparentemente tudo calcifica a glândula pineal? Será que tem uma intenção atrás disso? Será que é para dificultar a nossa intuição? Muitas culturas falam que a função esotérica, espiritual da glândula pineal é a intuição. Você tem uma intuição afinada. Então, por que a gente tem cloro na nossa água, na torneira? Por que a gente não consegue beber água da torneira? Porque comida industrial contém cloro. Por que calcifica a nossa glândula pineal? Será que é uma intenção atrás disso? Questionável, quero que vocês reflitam. Além disso, eu percebi que eu estava muito mais em harmonia comigo e o universo durante essa fase. Foi uma das melhores fases da minha vida. Eu me senti ligeiro, eu me senti feliz, autorrealizado, me senti muito, extremamente, altamente espiritual. Será que há uma certa intenção atrás disso de deixar a glândula pineal das pessoas calcificadas, não funcionais? Se vocês pesquisarem, estudarem isso um pouco mais, vocês vão descobrir que normalmente o tamanho da glândula pineal deveria ser isso, mais ou menos o tamanho de uma bola de ping-pong. Mas, grande maioria das pessoas, o tamanho da glândula pineal é isso aqui, tamanho de uma ervilha. De novo, normalmente é esse tamanho, a maioria das pessoas tem esse tamanho. Aqui de novo, questionável, será que há mais atrás disso? Bom, basicamente, não abra o seu terceiro olho se você não está preparado para ver outras realidades, para adquirir um outro estado de consciência elevado. Quando você abre o seu terceiro olho, você não vai estar mais afim de coisas materialísticas. Você não vai mais ver esporte, você provavelmente vai perder a maioria dos seus hobbies, porque você vai reconhecer que não há nenhum sentido atrás disso, é tudo materialístico. Você é um com o universo, você é tudo. Então, por que alguma coisa externa para te autorrealizar? Você vai estar numa outra frequência, numa vibe diferenciada, elevada. Além disso, você vai se afastar de amigos e familiares, porque você conhece que tudo é uma mentira. A educação dos seus pais foram baseadas no ego dos seus pais, de crenças dos seus pais. E você conhece essa ilusão. E não raramente você vai entrar em depressão por conta disso. Você vai questionar a escola, que é uma instituição para condicionar os alunos a pensarem igual à sociedade. A sociedade é uma matrix. Aqui, de novo, tudo foi uma mentira, o que te foi ensinado. A escola quer que você se adapta ao capitalismo, ao sistema capitalista, para você funcionar como um escravo e não como um ser humano individual com livre-arbítrio. Além disso, você vai enxergar o mundo de forma diferente. Eu digo para vocês, eu pessoalmente não me identifiquei mais com o mundo materialístico. Para mim era apenas uma de várias realidades. O universo é holográfico e nós somos seres multidimensionais. Um exemplo disso é a sua mente. Você consegue visualizar e mentalizar coisas que te permitem viajar para o passado e até prever o futuro. A mente não existe, é mera energia. O cérebro é físico, mas a mente não é tangível. É mera energia, assim como o seu corpo. Tudo vibra. Se você for analisar bem num microscópio, você vai conhecer que você não é sólido. A gente parece sólido, mas se você for analisar bem e bem profundo, você conhece que são átomos vibrando numa frequência extremamente alta. E átomos, o que são átomos? Átomos consistem em energia, é mera energia vibrando num campo único, num campo quântico, campo energético. Bom, o que cria esse campo energético? O que faz as
partículas vibrarem. Isso a gente não sabe, senão a gente teria resposta para o que é Deus, certo? Extremamente enigmático, aqui, questionável, forme a sua opinião, estude, pesquise, não acredite em mim. Eu estou apenas citando fatos que eu reconheci ao ativar meu terceiro olho, que eu encerrei imediatamente depois, porque foi demais, eu não estava preparado. Por isso eu digo, não force a abertura do terceiro olho ou a decalcificação da glândula pineal para funcionar novamente. Não force isso. Se você for ver no YouTube, você vai encontrar relatos como: eu estou vivenciando demônios, eu estou tendo pesadelos, eu estou vendo espíritos de pessoas mortas. E de fato, tudo isso é uma reflexão do mundo interno, de sua própria alma. Então, se você for uma pessoa do bem, que faz coisas boas, você não vai ter a confrontação de demônios, espíritos negativos. Se você for uma pessoa do mal, você vai ver demônios. Então as pessoas que relatam que de repente estão vendo demônios, espíritos negativos, entidades negativas, são provavelmente pessoas com espírito do mal, que não estão ajudando outras pessoas, não vibram na frequência de amor, provavelmente vibram na frequência de ódio, de baixas frequências. Pessoal, eu falei algumas coisas aqui para vocês, isso é sabedoria oculta, que é polêmico, sim, eu quero que vocês formem sua opinião, eu não digo que isso tudo é a verdade, tá? Mas eu digo que há muito mais atrás disso do que vocês pensam. Então comecem a estudar e vocês vão entrar num mundo muito misterioso, porém muito real, tão real quanto essa realidade aqui. Se eu agreguei algum valor para você nesse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal para mais vídeos sobre espiritualidade, sabedoria oculta e tudo isso. E a gente se vê na próxima. Um abração.